Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui dessa nossa série do Planejando Fora da Caixa, né? Vamos planejar ou vamos gerenciar obras usando o MS Project, mas com funcionalidades que você provavelmente nunca viu. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o orçamento no MS Project. Orçamento, exatamente. Vamos entender resumidamente como é a lógica do nosso orçamento de obras, né? Obras, por exemplo, de edificações. Eu tenho uma lista de serviços, como essa que eu coloquei aqui. E eu tenho códigos de composições que vai dar a ficha desse serviço unitária para que eu possa calcular o orçamento. E nesse orçamento eu consigo encontrar a quantidade de mão de obra e a quantidade de material. Tá legal? Bem, aqui no MS Project você vê que nós estamos na tela que é Project, tá? Aqui eu estou no arquivo MS Project, eu estou num gráfico gigante, mostrando o cronograma dessa obra. É um exemplo de um duplex que há muitos anos atrás eu atendi um cliente. Há tantos anos que naquela época os sistemas de orçamento de obras e os sistemas ERPs de construtoras e incorporadoras não tinham conexão com o Project, não conversavam com ele, né? Isso faz bastante tempo, há 20 anos atrás. Nessa época eu criei uma comunicação entre o Project e bancos de dados, seja do sistema de orçamento que tinha na época, ou um banco de dados Axis que eu usava. Como sistema de orçamento, banco de dados é uma coisa já um pouco mais complicada, nesse caso, eu estou querendo mostrar para vocês a mesma prática, só que usando planilha Excel, tá? Então, aqui no Project, eu tenho a planilha orçamentária, digamos assim, meu plano de contas está aqui, são meus itens do orçamento, com as unidades que eu lancei e as quantidades que eu quantifiquei. Como eu estou no Project, coloquei duração e predecessores, é por isso que você viu aqui o gráfico gigante, viu o cronograma, tá? Vou fechar aqui novamente para a gente poder enxergar que a planilha de nome de recursos não está preenchida, né? Então, nessa solução, o que é que eu quero? Eu quero que ele olhe para cada serviço desse, por exemplo, alvenaria de pedra, entenda que eu tenho 11,6, quase não sai, né? 11,64 metros cúbicos que eu quero fazer em 2 dias. A pergunta é, em função da minha ficha de composição, qual é a quantidade de operários e qual é a quantidade de material que eu preciso para realizar esse serviço no meu cronograma, no meu planejamento. Tá legal? Em função disso, como esses serviços e materiais eles têm um custo unitário associados, eu vou poder calcular aqui o custo da atividade, que também aqui você vê que está em branco. Fora isso, só por uma questão de prática, né, de necessidade prática, eu também criei nessa solução a unidade da planilha, a unidade da composição que está na planilha. Porque se eventualmente eu tivesse digitado errado aqui, eu vou até fazer isso agora. Algumas que eu já detectei errado nesse caso antigo que eu trabalhei, por isso fazia correção. Alvenaria de pedra, eu vou digitar aqui metros quadrados, para depois a gente comparar qual é aquele lance aqui, ou seja, qual é a unidade que está configurada na composição 788, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na planilha Excel, que está servindo de base de dados das nossas composições e insumos. Bem, aqui no Excel eu tenho uma planilha normal, a primeira aba dela, dessa parte de trabalho do Excel, é com relação aos insumos, onde eu coloquei o código do insumo, o tipo do insumo, e aí eu classifiquei só em 4 tipos: material, verba, mão de obra, vou descer aqui um pouquinho para você ver, mão de obra e equipamentos, tá? Tá aqui, por exemplo, alguns exemplos de mão de obra que estão cadastrados. E equipamento, tá aqui, que está cadastrado. E observe, eu vou voltar lá para cima, que eu já tenho um valor unitário colocado. Por exemplo, esses dois estão vazios, então lá eles não vão entrar com custo, né? Ok. Também tem uma lista de composições. Eu tenho o código da composição, a descrição da composição, a unidade, que é o que vai para lá, para poder comparar, e tem uma meta que nós vamos deixar para discutir em um outro vídeo, tá? Em outro vídeo eu quero mostrar para vocês uma análise que a gente pode fazer, que é o seguinte: qual é a meta de produção para aquele serviço para uma equipe padrão? E com isso, tanto me ajudar a dimensionar o tempo no MS Project, como até verificar se o coeficiente da composição, o coeficiente de produtividade da composição está coerente. Mas isso fica para um outro vídeo, uma outra história. Vamos continuar. Eu tenho aqui uma ficha no formato de tabela, ou seja, todos esses serviços, aliás, todos esses insumos se referem a essa composição. Vamos lá para cima. Todos esses insumos se referem a essa composição. Todos esses insumos se referem a essa composição. Eu quero que ele faça o quê? Quero que, se ele encontrar essa composição no meu MS Project, lá onde eu coloquei o meu orçamento, ele considere o prazo que eu coloquei de 1, 2, 3, 4, 5 dias e veja quais insumos de mão de obra e equipamento eu tenho
a quantidade, considere a quantidade de horas e a quantidade de serviço para ser feito, para me dizer quantos pedreiros e quantos serventes, quanto tempo de betoneiro eu vou precisar para executar aquele trabalho naquele prazo. E considere os materiais, cadê os materiais, por exemplo, aqui, também em função de suas quantidades, tá? Deu para entender? Então, eu quero levar esses índices e essa composição para lá em função do prazo, em função da quantidade de serviço. Por fim, só para fechar aqui a visão na planilha, eu também faço um resumo aqui com a tabela dinâmica, ó, tá vendo? Com a tabela dinâmica, muito simples, você provavelmente já conhece muito bem, sabe trabalhar com isso, para ter uma ideia do valor unitário de cada serviço, inclusive separado por tipo, tá legal? Aqui na ficha também tem umas coisas que eu estou usando, como por exemplo aqui, ó, são apenas procure referência naquelas listas, você também deve saber trabalhar com isso, é muito simples, muito comum. Por isso que eu quis fazer esse exemplo usando o Excel, tá? Vamos voltar lá para o MS Project e ver o orçamento sendo feito. Aqui no MS Project, o que é que eu vou pedir para ele fazer? Repetindo, vou pedir para ele calcular quanto é que eu preciso de material e mão de obra para fazer cada serviço desse, trazer já o valor desse material e mão de obra e, consequentemente, me dar o valor ou o custo do serviço. Você deve já ter visto ou já deve ter trabalhado, lançando recursos no Project, né? Aquele trabalho manual de lançar recursos, etc. E, inclusive, cadastrar recursos no Project também. Então, vamos aqui para a planilha de recursos, tá aqui ela. Aqui eu tenho uma lista preenchida, porque eu já rodei essa simulação já mais de uma vez, né? Antigo, como eu disse. Eu vou até fazer o seguinte, ó, você vê a quantidade de recursos que está cadastrado, né? Uma quantidade considerável, a obra é pequena, então tem 357. Eu vou deletar todos, para que você veja que o sistema vai preencher. A solução, ela preenche olhando para a planilha. Eu vou voltar lá para o gráfico de Gantt, que a gente estava trabalhando, é esse aqui, ok? Então, eu vou deixar agora para a gente poder ver a planilha sendo preenchida. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui naquela minha aba, que você já conhece, você já assistiu os outros vídeos, são opções do próprio MS Project que eu uso e não são opções que normalmente estão comuns ou que eu quero pelo menos agrupar, mesmo que sejam comuns. E as que eu mesmo criei, né? A gente já teve um vídeo sobre essa estrutura automática, agora vamos ver o vídeo aqui, vamos criar o orçamento. Eu quero que material e mão de obra venha com números inteiros, quando ele calcular, não venha 3,2 pedreiros, venha, por exemplo, 3 pedreiros. Aqui eu estou com o endereço da minha planilha, endereço padrão, qualquer coisa eu poderia vir aqui e alterar. No caso, a gente deletou todos os insumos, então eu vou pedir para ele atualizar o cadastro e eu quero com custo sim, porque eu não quero só dimensionar material e mão de obra. Eu quero o valor, eu quero o orçamento. Se eu quiser só dimensionar material e mão de obra, eu deixava isso desligado. Se eu já tivesse com os recursos cadastrados, eu deixava essa aqui desligada também, porque eu não precisava cadastrar de novo. No caso, eu não tenho, então eu vou acionar os dois e vamos lá calcular. O que é que ele vai fazer agora? Observe que ele está preenchendo toda a planilha de recurso baseado na lista de insumos que eu tenho na minha planilha do Excel, tá? Ele vai chegar àquela linha de 300 e tanto. Observa também, ó, que ele já, o que é material, ele já cadastra como material, coloca a unidade do material, informa se o grupo é material, verba, mão de obra, equipamento, que são os que eu tenho cadastrado na planilha. A unidade máxima deixa 1, se for trabalho, que isso aí a gente vai ter que analisar depois, faz parte do planejamento. E coloca o preço unitário, né? Foi mais rápido do que a minha explicação. E agora, o que é que ele está fazendo? Ele está identificando a composição de cada linha de serviço. Aqui do lado esquerdo, ó, vamos lá, ó, ele está localizando uma composição na planilha. Localizou. Depois que ele localiza, ele coloca aqui a unidade que está na planilha. Ó, por exemplo, aqui já foi diferente. A gente tinha mudado uma outra, né? Daqui a pouco ela aparece. Aqui também foi diferente. Aqui também tem uma diferente. E agora ele está lançando para cada linha a planilha, a composição. Ele procura a composição, localiza quais são os insumos. Se for material, ele lança, inclusive mostrando aqui a quantidade. Se for mão de obra, em função do prazo, ele dimensiona se eu preciso de quantos operários, tá? E aí ele vai passando. Bem, enquanto ele está fazendo isso, o que é interessante? Eu fico livre para fazer outras coisas. Antes de eu começar a fazer outra coisa, observe. Eu tenho certeza que o que está sendo lançado aqui está de acordo com a composição. Eu até vou poder revisar as unidades que eu lancei, o que alguém lançou, baseado na composição, para ter certeza que esse quantitativo está coerente, foi feito pela quantidade ou pela unidade de medida certa, tá? E eu posso depois fazer toda a análise. Você vai ver no final que ele vai atualizar o custo, então eu vou poder ver o custo também.
Enquanto ele está fazendo isso, qual é a vantagem? Eu ganho tempo para ver outras coisas. Então, eu vou aproveitar para mostrar aqui para você o seguinte. Esse tipo de trabalho, há uns 20 anos atrás, eu fiz baseado em banco de dados. E essa informação eu deixei aqui nesse livro. Tem alguns exemplos disso, né? Naquela época eu tentei ajudar, compartilhar essa informação, esse conhecimento. Como tentar usar o VBA para resolver determinadas situações, como esse exemplo que eu coloquei para vocês, o VBA do Project com o Access, tá certo? Então, esse aqui é um livro que até hoje a gente tem na Ciência Moderna, já deve ter há vários anos que esse livro está lá disponível no site da Ciência Moderna, mostrando isso. E eu fico, como eu falei, livre para outros trabalhos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a possibilidade de estar trabalhando, dando uma lida num livro ou vendo outra coisa. Por exemplo, aqui nesse meu Kindle, eu estou dando uma estudada nesse livro, que eu recomendo que vocês todos leiam, que é o Business Model U, ou seja, um método de repensar a sua carreira, a sua profissão, usando uma página. Então, em uma página, eu vou repensar a carreira. E essa é uma leitura que eu estou fazendo, estou dando uma relida para preparar um vídeo para vocês, na verdade vai acabar sendo mais de um, na outra linha lá do canal, que é do desenvolvimento de carreira, tá? E observe, ó, que enquanto eu estou fazendo isso, poderia estar lendo o livro, né? Ele está passando aqui e continua fazendo o mesmo trabalho. Então você ficaria livre para poder trabalhar da maneira que quisesse, sem problema algum. Ó, ok? Eu estou aqui passando, posso estar estudando, posso fazer outra atividade, posso estar acessando a internet, resolvendo outras questões, posso estar analisando o projeto da obra e deixo o orçamento ir andando, não tem problema nenhum. Posso sair para almoçar, posso ir dormir, né? Se a obra for muito grande. Inclusive, uma observação. Deixa eu voltar lá para o MS Project. Voltando aqui para o Project, veja bem. A velocidade que ele está fazendo é uma questão de acesso à planilha, porque é um pouco mais lento. Se você estivesse acessando um banco de dados, com certeza seria bem mais rápido, mas ele iria passar item a item, planilha, composição a composição, serviço a serviço, e fazer esse dimensionamento que nós estamos vendo aí. Tá ok? Então, eu fico deixando esse exemplo aí para vocês. Eu vou pular agora lá para o final para te mostrar como ele calculou os custos em função da quantidade de recursos, e que daí a gente pode tirar algumas análises, como, por exemplo, a distribuição de material e de mão de obra ao longo do projeto, tá joia? Ao longo do nosso ciclo do cronograma. E agora ele está finalizando, chegando nos últimos serviços, lançando os insumos, como a gente conventou, né? Está chegando aqui na limpeza da obra, pronto, avisou que terminou o orçamento de dimensionamento, está concluído, vamos dar um ok. Ok, ele tinha calculado 4 serventes, como eu falei, lançou aqui os valores, né? A gente tem aqui agora os custos também. E com isso a gente consegue pegar o orçamento, não só o orçamento, mas também os serviços alocados. Eu vou pedir para olhar aqui um cronograma de materiais, por exemplo. Então aqui eu tenho os serviços, desculpa, eu tenho os materiais e os serviços onde eles estão alocados. Eu consigo enxergar, por exemplo, vamos pegar um interessante, cimento. Cimento, o código do cimento é 821, ele está em quilo, o custo unitário dele está em 0,25. Deu um total de 2.500, porque eu tenho 10.000 quilos e um quebradinho. Esses 10.000 quilos distribuídos nos seguintes serviços, tá certo? E aqui do lado direito eu consigo enxergar quantidades e valores ao longo do tempo. Se eu quiser só quantidades, eu filtro. Se eu quiser só valores, eu filtro. Então, da mesma forma que eu vejo para material, também posso ver para mão de obra. Tá ok? É uma forma interessante que você pode analisar e fazer um planejamento integrado entre o cronograma e o orçamento, né? E aqui para cima para a gente ver. Ele não está mostrando aqui, mas é uma questão de configuração. Só para encerrar, deixa eu te mostrar aqui como é que a gente faz. Eu vou aqui formatar o estilo de barra para poder trazer essa informação que não tinha trazido. Aqui o texto do lado direito está vazio. Eu vou pedir para ele colocar nomes dos recursos, ok? E finaliza. Aqui nós temos o que foi alocado também no cronograma, se você quiser ver, tá? Então foi mais aí uma dica para vocês do que é possível fazer, né? É possível realizar muitas coisas no MS Project e fazer planejamentos e controle de alto nível. Um abraço, até mais aqui do Alex.